Olá, hoje é a primeira live da série Escuta e Protagonismo no Cotidiano, no caso da educação infantil. Sejam bem-vindas. Olá, vou esperar a Keila mandar o convite. Boa noite, sejam bem-vindas. Boa noite, Fernanda, Raíssa. Deixa eu ver aqui. A Keila já está entrando. Boa noite. Oiê, Oi, Keila. Tudo tudo bem? Boa bom? noite. Tudo bem. Eu esqueci de carregar o celular, mas eu acho que vai ser suficiente. Agora que eu vi isso. E aí? Tá, você está me ouvindo bem? Tu não tá me ouvindo? Tá falhando um pouco para mim, mas eu não sei se é a minha internet ou se é a sua, Pois é, não sei, eu tô te ouvindo perfeitamente. tá? Então deve ser a minha. Bom, então vamos começar, né? Já deu boa noite aqui para quem está ao vivo. Já quero deixar avisado, né? Porque depois eu sei que acabam perguntando, vai ficar gravada a Sim. live? Vai ficar aqui no Instagram e também no meu YouTube, né? No canal do Escutatória. Então, fiquem tranquilas que vai ficar gravado para vocês compartilharem bastante. Então, quem gostar da live, a gente já deixa aqui, né, Keila? Isso. Compartilhem, assistam, né, com um grupo de professoras. Hoje a ideia é a gente pensar um pouquinho sobre as datas comemorativas, tendo como princípio, né, e fundamento a escuta e o protagonismo infantil. Então, sejam todas bem-vindas. E então a gente vai começar. Antes da gente começar efetivamente, só queria explicar um pouquinho, Keila, Hum. da série, né? Então, essa série, ela vai acontecer uma vez ao mês. Então, possivelmente, a gente vai fazer um encontro aqui no Instagram, né, do Ateliê Protagonismo, e sempre com assuntos relacionados ao cotidiano da educação infantil. Então, uma vez por mês, a Keila e eu, a gente vai se encontrar para pensar um pouquinho aí sobre a educação infantil. Então, é isso. O tema hoje são as datas comemorativas. A gente acabou de passar por uma, né, Keila? Que dá o Então, que falar. essa ideia aí, a gente começou já com o tema bem polêmico, né? Que tá, assim, tão arraigado na educação infantil quanto as orelhas de coelho, né? Acho que na primeira vez que fizeram uma data comemorativa na escola deve ter sido a orelha do coelho, gente, porque o pessoal gosta muito dela até hoje, né? E a gente, acho que quando a gente pensou, né, Maíra, sobre isso, a gente pensou muito sobre essa questão de, a gente fala tanto sobre a pedagogia do cotidiano da escola, e aí as pessoas às vezes não se dão conta do que faz parte o cotidiano, né? Acham que às vezes o cotidiano é só, então é alimentação, confundem com rotina, né? Tem essa questão toda. E aí a gente começou a pensar sobre tantas e tantas coisas que se repetem na educação infantil e às vezes se repetem só porque ninguém convida para pensar, né? Por que isso faz parte, né? E as datas comemorativas acho que são uma delas, assim, né? A gente pensa tanto tempo tá aí, e por que será que a gente comemora tanta data? A gente realmente tem motivo para comemorar tudo isso? Faz sentido para as crianças comemorarem tudo isso? E aí a gente vai fazer sempre essa discussão nesse sentido, assim, de tem escuta das crianças? É um espaço de protagonismo para elas pensar esse tema, né, que hoje é o das datas comemorativas. Então, é um pouco isso. A gente acabou de passar pela Páscoa e mesmo na pandemia,
as orelhas de coelho chegaram nas casas das crianças, né? Sim, e se não com as crianças, né, para as crianças usarem os professores, né, Sim. se colocam nesse lugar, né, de reprodução. E aí eu acho que para a gente iniciar essa reflexão, a gente tem que pensar inicialmente nas questões legais, né, Keila, que a gente já foi uma das questões que a gente pontuou, né? Então, a gente já sabe que aqui tem um recorte para a nossa fala, que eu acho que isso é importante a gente dizer também, né? Então, a gente está falando de instituições públicas ou privadas que se fundamentam na laicidade. Então, a gente sabe que tem as escolas que são confessionais, elas têm uma outra vertente de trabalho, né? E tem assim, uma proposta político-pedagógica muito específica. Então, eu acho que é importante também a gente dizer aí um pouquinho desse recorte. Não que elas estão acima do que está na legislação, do que é legal, mas que elas têm um trabalho que é diferente de uma escola que se coloca como laica, né? Então, eu acho que é um ponto para a E gente começar. E mesmo essas escolas confessionais, né, pensando na lógica, as famílias escolhem colocar as crianças lá. Então elas sabem Sim, que essa escola, né, vai ter essa discussão religiosa de uma religião específica nesse espaço. E as famílias fazem essa escolha para os exatamente. seus filhos e elas têm direito a isso. Embora as Exatamente. escolas particulares não estejam acima da lei, porque aí a gente percebe que às vezes a prática, né? Então, por exemplo, celebrar a Páscoa numa escola católica, ok. Não é proibido, não está contra a legislação. Agora, dependendo de como isso é celebrado, aí isso pode estar indo de encontro com toda a ideia de currículo, dos campos de experiência, dos direitos de aprendizagem que a gente tem como legislação, né? Então, essa discussão também serve para esse espaço de um outro modo, né? Não é o Uhum. que a gente pretende aqui nesse momento, né? A gente quer falar dessas escolas onde as famílias colocam as crianças, porque são escolas de educação infantil que as crianças têm direito de frequentar e elas não estão colocando, né, numa escolinha dominical as crianças, né? Não é uma escolha Exatamente. religiosa, é uma escolha por educação, é uma escolha social, uma instituição social, né? Eu gosto de comparar com por exemplo, a gente pensar nos hospitais, né? Imagina se o hospital público decide que agora ele vai aderir a uma religião lá antiga que te trata com ervas e com não sei o quê, e aí tu não tem escolha. Tu quer uma medicação? Não, agora a gente decidiu que a gente vai orar, só isso. Ninguém mais vai tomar morfina, né? Não, gente, não pode, é público, tem que trabalhar pela ciência, né? Então é essa a ideia da escola também. Ela tem uma orientação que é bem clara, né? E que não... A gente até tem ainda, né? Não sei como é que está a questão no ensino fundamental e tal, essas discussões de religiosidade, né? De pensar sobre as diferentes religiões e como elas influenciam as culturas, enfim. Mas é pensar sobre, é conhecer, né? Não é praticar uma religião, né? E... E eu acho. Travou para mim, Keila, está me Oi, ouvindo? tô te ouvindo, tá tudo Voltou. tranquilo aqui. Não, pode concluir então, porque eu não estava te ouvindo. Não é essa diferença da prática, né? O que a gente praticar uma religião é uma escolha de outro âmbito, não é uma escolha da educação pública, né? Da educação no âmbito sociável, é uma escolha privada, uma escolha familiar, né? Então, conhecer outras religiões, porque às vezes a gente entende que a religião também faz parte da cultura, né? Por exemplo, uma criança que chega de um outro lugar ou uma criança que frequenta crianças que frequentam espaços religiosos diferentes vão comentar sobre as suas crenças, vão falar. Sim, e a escola pode ser um espaço de escuta e ele é um espaço, é um espaço de diversidade para as crianças saberem que isso existe, né? Entre Uhum. elas. A gente não precisa, né? Crianças de 0 a 6 anos não precisam de uma professora dizendo para elas qual que é a intenção religiosa da professora, né?
Eu acho que aqui também entra um pouco do que a gente até tinha conversado. Eu acho que quando a gente pensa numa instituição de educação, seja ela pública ou privada, a gente está falando aqui de uma comunidade. Então, está no âmbito do público, né? Então, quem tem acesso à escola tem acesso a diversas famílias, a diversas configurações familiares, a diversas culturas familiares, né, individuais. Então, quando isso se junta na instituição educacional, há uma grande diversidade. E essa diversidade, ela precisa ser considerada na instituição educacional. Então, eu acho que é interessante a gente pensar essa questão de religião, por exemplo, que é isso que a gente está discutindo, o que está no âmbito da instituição educacional e o que está no âmbito da família enquanto algo que é do privado. Então, as famílias, elas podem acreditar no que elas quiserem, inclusive no coelho, né? Elas podem, no âmbito familiar, elas têm total liberdade para fazer o que desejarem. Mas a gente, enquanto instituição, né, aqui a gente vai pensar em algo que é comunitário, de comunidade, a gente não tem essa escolha. A gente não está trabalhando pela família X ou para a família Y. A gente está falando de uma diversidade que é enorme, né? Assim, que é muito vasta. Então, a gente vai falar de datas comemorativas, eu acho que é interessante quando a instituição for pensar nisso, o que está no âmbito do público e o que está no âmbito do privado. E o que cabe à instituição enquanto sendo uma instituição que atende o público, né? E aqui eu não estou falando de escola pública, tá, gente? Mas que atende o público, uma comunidade, uma diversidade de pessoas. O que cabe a ela. Então, não é tudo que cabe a ela, né? Então, eu acho interessante quando a gente vai pensar a questão da religião, porque a educação infantil, por muitos, muitos, muitos anos, ela foi colocada mesmo, né, a serviço de instituições religiosas. Então, a creche, né, e a educação infantil, como, de modo geral, ela passa anos e anos e anos, de algum modo, ligada às instituições religiosas. Né? Então, nesse período assistencialista, então, quem vai acolher as crianças? São instituições católicas, evangélicas, espíritas, então está muito vinculado a essa questão de religião. E aí a gente vai ter que se questionar se a instituição de educação infantil, aí daqui a pouco a gente começa, a gente pode até falar disso, né? Mas quando a gente coloca a instituição de educação infantil com as questões legais de currículo, né, de concepção de criança, então a gente vai se perguntar qual que é o papel dessa instituição hoje, que a partir de 1996 foi reconhecida enquanto a primeira etapa da educação básica. Que aí tem, olha, 96, historicamente isso é muito recente. Então, nosso papel é reproduzir uma cultura que vem de uma educação, de um atendimento assistencial, ou de uma construção de cultura com sujeitos que fazem parte ali, dando um novo significado. Então, a instituição de educação infantil, ela tem que ter muito claro qual que é o seu papel. Então, o nosso papel é essa reprodução? Ou o nosso papel, além da reprodução, que a gente não vai deixar nunca de reproduzir, a gente está na sociedade, a gente reproduz, mas a gente também tem a capacidade de construir cultura. As crianças constroem cultura e a instituição de educação infantil também constrói cultura. Porque muitas vezes a justificativa é a família gosta, a criança gosta. Aí é a hora que entra, né? Será que é isso mesmo? Exato. Eu estava lendo os comentários aqui também enquanto tu falava, né? A gente vai falar da festa junina depois, mas oi, gente, tem um monte de pessoal dando oi. A gente estava conversando antes também sobre essa
pensar essa questão do... E alguém escreveu aqui, né? Ah, se fosse alguma coisa sobre Exu, não consegui ler todo o comentário que ele se foi. Seria abominável, né? Que as religiões de matriz africana geralmente são muito condenadas. E eu acho que é um exemplo, assim, e não é a nossa pauta dizer qual religião é certa, qual religião é melhor, não é isso. A intenção é... porque é no detalhe, né? A professora que coloca lá na rotina da sua escola orar de manhã com as crianças, ou de tarde, ou qualquer momento, ela está definindo por uma religião que ora de determinado modo, né? E ora para alguma entidade, alguma pessoa, seja ela o nome que a gente der, Deus, o Exu, ou seja quem for, né? Allah, enfim, né? Muitos nomes que tem. É só essa oração. Tá, mas e se fosse outra? E se fosse uma oração de uma religião de matriz africana? E se fosse uma religião do budismo? E se fosse uma oração do Namastê? Tu ia se sentir bem também, né? E aí, mesmo que tu fosse se sentir bem cada dia fazendo uma oração, porque também não é para fazer isso com as crianças, é entender que essa escola é um espaço social de um estado que é laico, onde as pessoas têm direito de escolher a sua religião, né? Então, se eu tenho direito, eu vou escolher e eu vou ir na minha religião e vou praticar ela como eu achar melhor. Na vida privada, que é o que a Maíra está dizendo, né? Isso não é uma escolha do professor, não é uma escolha da diretora, não é uma escolha do município. É uma escolha de cada família para a vida das suas crianças, né? E aí teve uma outra questão, né? Então, essa questão de entender. Bom, eu tenho direito, por exemplo, de conversar com meus colegas sobre a minha religião, né? Agora, o que eu não posso é entender que na hora do Natal se faz uma super celebração natalina. Na Páscoa se fala sobre a Páscoa. E as datas de todas as outras religiões aparecem quando? Essas crianças são respeitadas quando? E aí a gente se contradiz, porque daí a gente coloca essas datas de um só âmbito e a gente depois faz um projeto sobre diversidade e respeito às diferenças, né, as diversidades. Qual o sentido disso? Né? Qual é essa contradição que acontece? E aí, isso para outras datas também, que nem o pessoal estava falando aqui sobre os indígenas, né? Tá chegando o dia do índio, que é 19. E aí eu convido vocês para pensar assim, primeiro, datas comemorativas são coisas a comemorar. O que nós temos a comemorar a respeito dos índios no Brasil? Eles foram dizimados, eles vivem hoje em situações difíceis, né? Na hora da gente pensar, por exemplo, vamos apoiar a reserva, né? A designação de terras para os índios, a gente apoia, a gente pensa nisso. Então, o que se comemora? Porque a gente tem que entender que esse nome se deu, data comemorativa, muitas vezes por causa do feriado, e os feriados que a gente tem são, em grande parte, religiosos também, né? Vamos comemorar tal coisa. Agora, eu prefiro usar a palavra celebrar. O que a gente tem que celebrar nessa vida com as crianças? O que as crianças celebram? Né? A gente vai celebrar o que fizeram com os índios? Não. A gente vai, desde cedo, convidar as crianças a enxergar os índios na comunidade, se eles fazem parte daquele cotidiano, vamos. E aí, às vezes, tem escolas do lado de reservas indígenas que as crianças nunca colocaram o pé lá, e aí estão fazendo um trabalho estereotipado de um índio que nem é o índio que mora ali do lado, né? Cantando músicas que muitas vezes desrespeitam essa cultura, porque nada tem a ver com a cultura indígena, né? Então, o que é que a gente está comemorando? Qual é a comemoração? Né? O que faz? Porque uma coisa é a nossa responsabilidade. Keila, você está me ouvindo? Eu tô. Tu tá de vez em quando, tu tranca ali no rosto, mas tu não tá me ouvindo? Travou para mim. Agora voltou. Minha internet acho que tá péssima. Eu acho que é porque o pessoal Eu aqui não reclamou não ainda. escutei o final. É comigo. Eu não escutei o que você falou no final. Até onde tu escutou? Até a questão de não conhecer, né, comunidades indígenas, às vezes próximas às instituições. Isso, que daí às vezes... E aí a gente vai lá e faz um trabalhinho, né? Pinta um índio, canta uma música que não tem nada a ver com a cultura indígena ali do lado, porque
os indígenas não eram um único tipo de povo, né? Eles tinham muitas culturas, eles eram muito diferentes nos lugares que habitavam. Os indígenas do Rio Grande do Sul tinha, eu não sei disso, né? Mas eu sei, por exemplo, que tinha os guaranis aqui, né? Os chavantes e nos outros lugares eu não sei quais são que tem. E assim, isso não é uma coisa que tem a ver com a educação infantil. O que a gente precisa pensar na educação infantil é: as crianças sabem que os indígenas existem? Sabem, porque elas passam por eles vendendo cesta na rua, porque elas veem as crianças pequenas, os meninos e as meninas indígenas vendendo coisas e se perguntam por que aquela criança está na rua, né? Por que aquele menino faz aqueles brinquedos de madeira, né? E aí tem uma problemática muito interessante de olhar e dizer que isso existe. Agora, não é num dia que isso acontece. E não é colocando um cocar... É cocar que chama? É, né? Estereotipado. Uhum. Estereotipado que os indígenas aqui da aldeia do lado, por exemplo, não usam, que vai ajudar as crianças a se conscientizar a respeito disso, né? Se não é sobre isso que a gente quer falar na educação infantil, então que as professoras, o que as pessoas que estão dizendo que sim é uma data a comemorar, estão me dizendo, o que eu escuto é: nós vamos sim comemorar um dia de um povo que foi dizimado. Isso é bonito, né? Se a gente afirma que isso deve continuar pensado, né? Pensando desse jeito. Eu acho a questão dos indígenas, né? Tem o dia específico, né? Que até o nome é pejorativo, né? Com os indígenas, mas para além disso, a instituição tem que pensar, olha, é importante que as crianças compreendam e vivenciam a cultura indígena na instituição. De que modo? Né? Porque as crianças elas precisam vivenciar isso no sentido até de saber, olha, é um, é, 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 os indígenas, além de serem dizimados, eles também se atualizaram, né? A gente ainda tem uma ideia muito lá, né, do descobrimento. E nosso pensamento não se atualiza em relação a isso. Então, a gente tem grandes nomes da literatura que são indígenas. A gente tem grandes artistas, no caso de pintores, enfim, que são indígenas. E que, nesse momento, né, vamos pensar assim, na modernidade, a ideia do indígena ele se transforma também. Né? Então, a ideia da instituição como um projeto de comunidade é as crianças entenderem que o indígena faz parte da sua cultura. De todos, né? Porque eles habitavam aqui primeiro que nós, que todo mundo. Então, é interessante quando a gente vai falar, né, da questão do indígena, é que ele tem que estar no cotidiano, né? Essa questão da cultura indígena no cotidiano. Ah, mas como que eu faço isso, então? Gente, os materiais da nossa cultura. Quando a gente oferece materiais, objetos da nossa cultura, a gente está deixando, a gente está criando oportunidades para que a criança ela se aproprie e compreenda aspectos dessa cultura. Né? Então, quanto mais diversidade para essa criança, melhor. Né? Em questão de materiais, não no sentido de colocar a criança vestida, que isso é muito pejorativo, mas da criança saber que existe um trabalho manual muito específico que é dessa cultura, que há artistas hoje na atualidade que são referência e que elas precisam conhecer, e aqui eu estou falando do indígena, do negro, né, dessa diversidade que está posta na nossa cultura, né, na nossa cultura brasileira. Então, não é um dia, eu não vou achar que em um dia celebrando a ideia de celebração, que eu concordo totalmente com o que você está falando, que para celebrar não tem nada de celebração, mas um dia só a gente não resolve a questão dessa cultura indígena. Então, ela tem que estar dentro da instituição, ela precisa entrar na instituição. Isso, e aí a gente fala de duas coisas que é: uma, qual é a concepção de currículo na educação infantil, que o currículo na educação infantil ele acontece através de práticas cotidianas. E o que é práticas cotidianas? É a criança não ter lá no berçário, por exemplo, só girafas e hipopótamos, que a gente nem encontra no Brasil,
né? De plástico, e não ter os bichos de madeira que são vendidos por essas pessoas, por esses artesãos indígenas, né? A criança ter tantas bonecas, ter bonecos negros, bonecas negras, de tecido, de boneca mesmo, não sei, de plástico, enfim, de todos os materiais. Ter um tapete tramado por determinada cultura e um outro tapete tramado por outra, né? Então, este cotidiano deixar de ser branco de classe média, né? Como se nós fôssemos o povo maravilhoso e que, né, a gente está fazendo um ótimo trabalho, inclusive, né? Devemos estar. E eu estava lendo esses dias no livro aquele da Djamila sobre Ribeiro. isso. Sumiu o nome, Maíra, me ajuda. Como é que é o nome do O livro amarelinho, da... pequenininho, antirracista? Não sei, eu Educação tenho ele aqui. antirracista, né? Uma coisa assim. E ela estava falando, né? A gente chama esses grupos de minorias, e aí a gente vai colocar também as pessoas com deficiência e tantas outras coisas, né? E aí ela faz essa reflexão sobre minoria, não significa que eles são menos, significa que eles são considerados menores. E isso nada tem a ver com respeito ao outro, com respeito à diversidade, inclusive não tem a ver com a religião majoritária que se efetiva nas datas comemorativas na escola, onde a sua maior referência diz que a gente deve amar todos do mesmo modo, né? Mas todos quem? Todos os que são parecidos comigo, de certo, né? Então, essa é o pequeno manual antirracista. Obrigada, Gurias. Agora, uma coisa, Maíra, que a gente também combinou de conversar, que eu acho que tem a ver com... Porque aí eu vi as pessoas comentando aqui, mas eu acho que é importante as crianças saberem. Bom, é isso que a gente está falando. É importante que exista como parte da vida das crianças essas culturas todas, né? E não como um dia de dizer, tá aqui, eu sei que vocês existem. A gente tem que respeitar. E nunca mais se fala nisso. Não é assim que se aprende na vida, né? Uhum. E aí a gente precisa entrar nessa ideia do que é aprendizagem e o que é da cultura da infância a respeito dessas questões que a gente discute. Então, para a educação infantil, muitas questões é importante se fazer presente. Não adianta contar o livro da menina bonita do laço de fita, ou ter um muralzinho onde tem uma criança branca, uma negra, uma de olho azul, uma na cadeira de roda, uma não sei o quê, e nunca se percebe isso na vida, não, né? Nem tem crianças presentes, né? Se uma criança aparece, será que essa escola está pronta, por exemplo, para receber um cadeirante, né? Ou tem um colega ali na turma do lado e ninguém fala sobre isso, né? Quando a criança pergunta por que o fulano tá na cadeira, não pergunta isso que é feio, né? Como não pergunta? Então, é feio estar numa cadeira. E aí entender o que faz sentido para as crianças, que é isso de entender qual é a cultura da infância. Nesse modo, como se pensa as datas comemorativas na escola. A gente está dizendo para as crianças que o mundo ele é organizado a partir de uma questão que a criança não faz a mínima ideia do que se trata. Por que de repente a minha professora aparece vestida de coelho na minha frente? Que eu não sei por que ela resolveu fazer isso. Ou veio um coelho que eu nem sei quem é e a metade das crianças chora, né? E aí dizem que o coelho gosta de cenoura, mas ele traz chocolate e é dentro de um ovo, mas o ovo não tem nada a ver com coelho e nem com chocolate, né? Então é uma cultura assim que só é possível compreender para quem trabalha ela a partir da religião. E isso a gente não pode fazer na escola. E aí entender que, assim, por exemplo, tem outras datas que o pessoal adora, né? Saindo um pouco da religião, que é o carnaval, que é a festa junina. E aí a gente vive experiências, por exemplo, de bebês numa festa de carnaval da escola. E uma vez eu vivenciei isso, eu me abaixei para olhar os bebês sentadinhos ali e me dei conta que aqueles bebês só enxergavam um monte de perna correndo e pulando para tudo que é lado. Isso é dizer para um bebê como se comemora, como se faz uma festa, como se celebra a cultura? O que um bebê entende de carnaval, minha gente? Agora o bebê vai ouvir as marchinhas, sei lá o que a gente vai escutar durante o ano inteiro, não é botar só na semana do carnaval, né? É entender o samba como uma música que faz parte, né? Entender o frevo como uma música que faz parte da cultura brasileira.
E aí não é dizer o frevo é de lá, o samba é daqui, o gauchesco é de lá, é ouvir isso e saber que existe. E um dia, quando as crianças começarem a nomear, elas já vão ter vivido essa experiência de escutar muitas músicas. E para não dizer, inclusive, como tu falou, né, Maíra, que as crianças gostam de fazer isso. Não, as crianças não gostam. Isso é tudo pro ego dos adultos. Quem gosta de ver as crianças vestidas de coelho cantando são as famílias. São os professores, para dizer que, muito bem, a minha turma foi a que ensaiou melhor, né? Eu acho que nesse ponto aí, Keila, independente da data aqui, né? Porque são númeras, mas essa ideia de apresentação, eu acho que é tão interessante a discussão de trazer não só para a live, né? Dessa conversa que a gente está tendo, mas a instituição também conversar com as próprias famílias, porque a gente vive numa sociedade do espetáculo, né? Então, tudo é muito visual, tudo é muito para o outro e menos para mim, é mais para eu aparecer do que eu ser, né? Quem eu sou de verdade. E a gente vai inculcando isso nas crianças desde cedo, desde bebês. Então, o bebê ali que tá chorando, que não quer, não, você quer sim, você vai, porque aí tem um espetáculo que você tem que ser uma marionete aqui para agradar o outro que tá ali esperando por isso. Então, a gente tem a capacidade de passar por cima de um sujeito que tem suas vontades, né? Desde quando ele nasce, ele já vai se colocando aí no mundo a partir do que ele precisa para sobreviver, e cada vez mais vai entendendo sobre isso e vai pontuando isso para os outros, né? E a gente insiste em massacrar as crianças, porque para mim isso é um massacre. Então, eu já vivenciei situações, porque eu trabalhei muitos anos com agrupamento de 2 anos, então crianças bem pequenas, de criança fazer xixi na roupa, porque a roupa não tinha como tirar, ela estava nesse processo de desfraude e se molhou toda, né? Então, isso é degradante, gente. Então, para uma ideia de uma sociedade de espetáculo, né? Assim, numa ideia de uma grandiosidade, a gente está expondo ali, olha, o que a escola é capaz de fazer com essas crianças, o massacre que a gente dá conta de fazer com essas crianças. Porque ao invés da gente estar ali mostrando algo de autoria da criança, né? Então, aspectos da cultura infantil que nada tem a ver com isso, porque a criança ainda não está, vamos dizer assim, consciente dessa sociedade do espetáculo, mas a família está, e a escola também. Então, a escola ela tem que ter o papel de ser voz dessa criança. E não simplesmente reproduzir uma sociedade do espetáculo, onde quem está ali na frente, né, esconde marcas para estar ali na frente. Porque são ensaios desgastantes que detonam professor e criança, porque não é só a criança, o adulto também que está ali todo santo dia ensaiando, e a criança lá cansada, chorando, não quer. E a gente não, tem que ser, tem que ir, vai. Tem uma coisa, Maíra, além, desculpa te interromper, mas assim, senão depois eu posso esquecer, Né? que é, além disso, né, quando tu fala dessa questão degradante da criança ficar, né, com xixi na roupa, quem de nós ficaria assim na frente de uma apresentação? Nenhum de nós, né? Se submeteria a isso, e a gente submete as crianças muito pequenas. E aí tem uma outra coisa que é tão degradante quanto, que eu lembro que quando eu comecei a trabalhar com crianças como professora, uma das turmas que eu tive, uma das meninas tinha perdido o pai recentemente, fazia alguns meses, né? E tinha sido numa situação complicada, assim. E aí era Dia dos Pais. E aí vai toda a escola, dos bebês, que é o pessoal tá falando aqui, até o pré, que era a minha turma, cantar a música do Roberto Carlos, lá de Como é Grande Meu Amor por Você. E aí a coordenadora diz assim, Keila, fulana vai ficar contigo, tu não vai para os ensaios. Eu dei graças a Deus que eu não ia para os ensaios, né? Mas aí eu pensei, por que a fulana não vai? Aí ela disse, tá, aí me contou a situação. Primeiro que eu não sabia, né? Nada da criança. Fiquei sabendo naquele momento.
Aí ela disse, então ela não... Mas assim, tu pergunta pra ela se ela quer fazer a lembrancinha pro vô, pra alguém. Eu digo, gente, eu não vou perguntar. E aí a criança ficava comigo, só que o ensaio era embaixo da nossa janela. E tava todo mundo lá cantando. E ela tava comigo na sala, triste naquele momento sempre. E aí eu disse pra coordenadora, quem sabe a gente fala então com a mãe da fulana pra ela não trazer ela essa semana. Né? Porque tá muito recente, ela tá triste, eu tô com ela triste aqui, não sei o que. E aí ela disse, não, é que assim... E aí eu escuto isso até hoje, toda vez que eu escuto me vem essa criança na cabeça e me dá uma dor no coração, mas é que a maioria das famílias é assim. A maioria tem pai, a maioria é hétero, a maioria não sei o quê. Não, não é a maioria. A maioria, e mesmo que seja, se a maioria for e eu não for, eu tenho o direito de ser respeitado. Nenhum a menos, nenhuma criança a menos a gente vai respeitar. Por que que uma criança pode ser desrespeitada? Não pode. E aí eu enfrentei e falei para professor, para mãe quando ela veio buscar, olha só, eu se fosse tu não trazia ela nas próximas 2 semanas, porque vai ter uma rotina de ensaio todos os dias. E aí e eu disse assim, eu falei com a coordenadora, ela disse que não, era para eu te dizer isso, mas eu não consigo não te dizer isso, porque eu sofro junto com ela aqui, todas as tardes. Então, e aí a mãe comunicou para não me prejudicar, comunicou que ia viajar com a filha, né, que ia fazer umas férias no meio do ano, para ela não ir. E me agradeceu, assim. Gente, até hoje eu penso, toda vez que alguém me diz a maioria das famílias são assim. Só que a minoria, primeiro que a gente não tem como saber. E segundo, eu não tenho um pai. Seja porque ele morreu, seja porque ele nunca foi presente, ou eu não tenho uma mãe, ou eu não tenho nem um pai nem uma mãe, ou eles estão presos. Pô, a gente sabe da loucura, da quantidade de modos de configurações que existem. Ou eu tenho um pai e uma mãe que são violentos comigo, né? E aí a pessoa vem me dizer que eu tenho que cantar que a mãe é amor. Eu ensino isso sobre amor. Então, se isso é amor, então tá. Então, bater, então sofrer é amor. E aí a criança, né, pode inclusive perpetuar isso. É uma coisa assim de uma crueldade, né? Pensar no quanto as crianças passam por essas situações, que é o que o pessoal tá falando, Dia das Mães, Dia dos Pais. Gente, é de âmbito privado de novo. Se tu quer dar presente, se tu quer levar um café da manhã, se tu quer... Tudo bem. Mas assim, Se a não escola quiser não fazer é. nada, né? Tudo Assim, bem isso, também. isso não... Gente, eu acho que isso é tão interessante a gente falar que é do âmbito privado. Cada família faz do seu jeito. Ah, mas então agora a escola não pode comemorar com a família? Gente, presta atenção. Será que só tem dia de mãe, de pai, para a família estar dentro da escola? Ou ela tem que estar na escola no cotidiano? Ela tem que participar da vida da criança no cotidiano. Bom, se a gente for pensar na família, né, e o seu papel da família numa instituição de educação infantil, o papel da família numa instituição de educação infantil não é ir lá aplaudir seu filho num dia de pai e mãe, ou sei lá o que, o nome que for dado. Isso está no âmbito do privado. Agora, no âmbito do público, institucionalizado, qual que é o papel dessa família, gente? É acompanhar, é estar ali junto, né? Então, eu não vou fazer agradar a família só em dia tal ou tal, não. É uma parceria que ela começa do momento que a criança está matriculada na instituição até o momento que ela sai, né? Então, as famílias não precisam ser, como que eu vou dizer, afagar o ego, né, de pai e mãe, sei lá quem, pela escola. A escola ela não tem esse princípio. Os princípios básicos, se a gente for pensar, inclusive legal, né, que está lá nas diretrizes, são os princípios éticos, estéticos e políticos. Isso não pode se tornar jargão, não é jargão. Então, quando a Keila dá esse exemplo, né, que assim, embora a gente ache que é exceção, gente, não é. Não É é. porque muitas vezes não chega no nosso ouvido, a gente não escuta, né? A gente não vê, a gente finge que não tá vendo, a gente finge que não tá vendo. Eu acabei de ler um comentário, Maíra, só que Pode depois, falar. eu acho que assim como tu falou das festas, a gente já pensou, né, que falar sobre festas e apresentações vai ter um dia para isso. E alguém acabou de dizer uma que vai estar nessa discussão, que é a tal da formatura, mas isso não é para hoje, tá, gente? Porque Ah, é só a verdade. formatura dá uma live inteira, então vamos deixar para outro dia. Exatamente, gente. E vale uma discussão de mais de uma hora aí, porque
É aquela ideia, né, gente? A escola, assim, qual que é a visão que a gente tem dessa instituição social? A gente tem feito a escola, muitas vezes, pelo senso comum. E aí, eu até fiz essa semana uma série de postagens sobre isso, porque me incomoda muito, sabe, Keila? Você estudar a vida inteira. Então, agora, hoje, né? Eu não sei nem quantos anos tem de estudo, a gente nunca para. Você está aí já no doutorado. Eu terminei, entre aspas, aí no mestrado, e a gente não acabou, ainda tem muita coisa ainda por vir. E aí a gente passa a vida inteira estudando para chegar numa instituição de educação infantil e se pautar em senso comum. E aqui eu não estou falando que o senso comum, gente, ele tem que ser, ele não tem que existir, ele vai existir sempre. Ele vai estar sempre aí nas tomadas de decisões de um momento ou outro. Mas a instituição de educação infantil, ela tem que problematizar o que é do âmbito do senso comum. Eu não posso falar assim, porque as crianças gostam. E aí eu até coloquei no Stories esse dia, será que gostam mesmo de ensaio? Vamos fazer um teste? Coloca as crianças para ensaiarem durante uma semana, o tempo todo, se reclamar, vai esse mesmo, e depois perguntem para elas no final da semana, vocês querem brincar ou vocês querem ensaiar? Vamos para o que vocês quiserem, tá? Vocês escolhem. Vamos ver, será que se gosta mesmo? Nem precisa então, uma assim, semana. Nossa, e assim, a gente tem que parar com essa ideia, por isso que eu gosto muito de falar sobre documentação pedagógica, porque a gente sai dessa mediocridade. Quando a gente enxerga de verdade o cotidiano e a gente enxerga de verdade as crianças, é que eu estou falando numa postura de escuta, a gente sai dessa mediocridade. A gente não vai falar porque criança gosta, isso para mim é muito medíocre. Tá, gosta o quê? Quando? Que momento? Aonde foi isso? Onde Até está porque registrado? a gente se coloca num lugar de que qualquer um pode fazer a nossa profissão, porque só dizer que as crianças gostam de uma coisa, qualquer um diz. É só tu olhar para elas e, né, assim, pelo senso comum. Agora, investigar, conhecer as crianças, né? Acho que uma outra que a gente pode fazer é sobre música, né? Que as crianças adoram galinha pintadinha. O uso da TV, do rádio, sei lá o que se usa hoje em dia, da caixinha JBL, no cotidiano, né? E aí tava o pessoal falando aqui sobre essas questões, assim, e aí quando tu falou da mediocridade, porque ontem eu assisti a live tua e do Paulo sobre conteúdo da educação infantil, porque como eu estava escrevendo a tese ano passado, eu perdi todas as lives, não assisti a nada. E aí agora eu tô assistindo tudo atrasada. Já que continua a pandemia, nem tô perdendo tanto, porque né, ainda tá valendo, infelizmente, né? E aí ontem eu tava... E o Paulo sempre fala muito sobre esse pacto de mediocridade, né? Que é belíssimo, que é isso de entender assim, que profissional eu sou? Qual é o meu valor? Né? Eu vou trabalhar assim no... mas dizem que é assim, mas foi assim que me disseram. E cadê a tua autoria? E cadê a tua competência? E por que tu merece ganhar mais, né? Ou não é uma questão de merecimento, mas por que a tua profissão é importante? Aí as pessoas dizem que a educação infantil é a base. E aí eu fico dizendo, nossa, que base que essa galera que a gente precisa, né? Deve ser um terreno muito ruim, o do ser humano. Para a base da educação infantil tem que ser 5 anos de orelha de coelho, de árvore pintada, de bolinha de papel crepom, de carimbagem de cocar, mão. de carimbagem de mão em formato de árvore, de que mais que a gente tem de Tarefa em folha. Chapéu de soldado, gente. Dia do soldado. Me diz o que significa um soldado para uma criança de 3 anos? Que raio significa marcha soldado? Pensa na letra da música também que tu bota lá na data comemorativa, né? Pensa o que tu tá dizendo para essa criança nesse dia. O que a gente quer? E é pensar nisso. O que a gente está passando para as crianças como cultura. Isso é a nossa cultura. E aí a gente precisa entender, por exemplo, que a educação infantil é um espaço para a criança aprender a aprender, para a criança investigar. Quando a gente fala de BNCC, a gente fala de campos de experiência. Quando a gente fala de experiência, a gente fala de transformação. Não existe aprendizagem sem transformação. Quando eu aprendo algo, eu me torno uma pessoa melhor para o que for. Eu consigo fazer coisas que antes eu não conseguia, eu consigo entender coisas que antes eu não conseguia,
seja lá o que for. Como datas comemorativas transformam as crianças? E como que elas fazem a vida das crianças melhores, né? E aí eu acho que, porque como a gente está no tempo também, né, Maíra? Eu acho que a gente pensou de falar no final dessa questão de que não é abolir datas comemorativas. Agora, o currículo, ele não pode ser pautado por elas. Porque o currículo da educação infantil começa pelas experiências e saberes das crianças. Das vidas de cada um, que tem milhões de coisas para contar e para contribuir. E de ampliar o repertório, de oferecer um patrimônio, né? E como a Maíra falou, não é replicar, não é fazer tudo que já se faz ali fora da escola. Porque senão não precisa escola, né? Eu acho, só para complementar isso, Keila, né, de pensar o nosso papel, né, da educação infantil numa sociedade, a gente tem que encontrar o nosso lugar justamente no trabalho que cabe uma educação, que é o seu trabalho intelectual. A gente não pode pautar o nosso trabalho Sabe aquela questão assim, ó, eu pego alguém da rua, ela pode fazer a mesma coisa que eu, que passa a vida inteira estudando. Gente, pelo amor, a gente tem que sair dessa, porque uma valorização de profissional começa por nós, né? Eu acho que salário é fundamental, mas começa por nós. Será que o seu trabalho hoje, e as escolhas que a escola faz, se eu pegar alguém na rua ali, fulano, vem cá me ajudar, ele vai falar diferente do que você está falando, ou ele está falando igual que você está falando? Porque se for igual, não precisa de você. Pode pôr alguém que pegou na rua ali, laçou ali, ó, e vem fazer educação. A educação não pode ser terra de ninguém. Ela é terra de pedagogos, de estudiosos, de cientistas da educação. Não é terra de ninguém. E a gente faz uma educação onde se vira terra de ninguém. E aí as pessoas vão fazendo cursos de licenciatura achando que é fácil, porque eu só vou reproduzir o que sempre fizeram, né? Porque pai gosta, porque família gosta. Uai, atender família gostar e pai gostar, não precisa ser pedagogo, gente. Pode ser qualquer pessoa. Pode ser quem estiver passando ali. Vai ser coach e vender livro de autoajuda, as pessoas vão te adorar. E aí eu acho que agora vale a pena a gente dizer, né? Então, afinal de contas, o que vale a pena ser celebrado, né, numa educação infantil? Acho que não cabe a gente dizer isso, mas a gente pode fazer alguns apontamentos. Porque enquanto instituição de educação infantil, a gente vai fazendo escolhas. A gente vai fazendo uma organização que vai dar sentido à identidade da instituição, né? Então, há celebrações, né? E aí realmente é uma ideia de celebrar mesmo, né? Que vale a pena, porque a gente está falando no âmbito da cultura infantil, a gente está falando de autoria, a gente está falando de protagonismo, a gente está falando de escuta e de respeito, ética e algo político, estético, enfim. Então, acho que vale a pena a gente concluir, apesar que o tempo voa, né? Mas já é na conclusão aqui. Então, afinal de contas, o que vale a pena ou o que não vale? Vamos ver aí. E essa questão eu acho que, de novo, né, o importante é a gente entender que não é ter ou não ter, né? Não é o que escolheremos celebrar e como escolheremos celebrar. Né? E por quê? Qual a participação das crianças nisso e que sentido isso tem para a vida das crianças, né? E aí a gente pensa, por exemplo, tem datas que devem ser celebradas. O aniversário das crianças. O aniversário das crianças, as crianças amam, né? E é importante por quê? Porque está marcando o crescimento. E aí eu penso assim, muitas vezes eu problematizava isso, vamos fazer o aniversário do mês. Todas as pessoas, todas as crianças que fazem aniversário no mês. Gente, isso não é celebrar a individualidade, a singularidade da criança, né? Tem que ser no dia dela. E não precisa ser uma coisa gigante. O que precisa é, por exemplo, daí a gente compra presente nas escolas particulares e dá um monte de presente. Ou até nas escolas públicas, às vezes. Ou a gente faz uma coisa mirabolante. Gente, escreve um cartão dizendo para a criança, com os colegas, dizendo o que mais gostam do fulano, o que mais gosta de brincar com fulano, o que ele lembra do fulano. Aquela criança adora dançar. Então, no dia do aniversário dela, nós vamos ter um momento de dançar na sala, porque é isso a vida dela, é essa a diferença que ela faz no mundo, o que marca,
né? Qual é a diferença dessas crianças existirem, da gente existir? Então, precisa ser uma celebração que contemple isso. Eu estou celebrando que tu nasceste. Eu estou celebrando que sem ti o mundo seria diferente. E que bom que tu existe, né? E é isso, e é alguém que está ali, né? É do grupo, compõe aquele espaço, aquele ambiente, né? Não estou querendo agradar o externo, né? Tá ali, né? Faz parte do aquele ambiente, aquele sujeito que é ouvido, que existe, né? E aí, assim, o pessoal tá falando, não vamos mais agradar as famílias, agradar. Eu acho que não é só sobre agradar, né, gente? Eu acho que eu sei qual é a minha responsabilidade é com a educação de crianças bem pequenas e de bebês. Para isso eu tenho que agradar as famílias, sim, mas não é agradar puxando o saco, é agradar porque eu educo de uma forma profissional, de uma forma consciente, de uma forma reflexiva e respeitosa o seu filho, né? E não adianta não agradar a família, excluir ela desse processo. Ela precisa entender junto por que não se faz isso. Entender que não faz sentido para as crianças, entender como elas sofrem, entender por que nós temos outras escolhas, porque a gente entende de aprendizado, né? E se a gente entende de aprendizado, a gente sabe que parar todas as questões, porque aí eu tô lembrando das respostas que o pessoal nos deu, né? Poxa, as crianças estão envolvidas em muitas questões, em muitas coisas bacanas, em teorias, e aí tu para tudo, porque naquela semana, né, tu tem que fazer todo aquele teatro, né, como tu disse, o circo, eu chamo de circo dos horrores, da Semana da Criança, né? O que é ser criança? O que a gente fez o ano todo com elas? A gente sabe o que é ser criança, como que as crianças aprendem? É responsabilidade nossa comunicar. E aí, quando tu fala da documentação pedagógica, é isso. Como que a gente está comunicando, né? O que a gente sabe? Qual é o nosso saber? Como é que a gente faz escolhas pela nossa prática? Por que eu escolhi isso? Por que eu escolhi aquilo? Né? E aí, a questão cultural, tem datas, por exemplo, o próprio carnaval para algumas crianças, tem datas específicas dos lugares, né? Tu me falou da festa da colheita. Tu sabe que a gente foi saber aqui no Rio Grande do Sul, assim, muitas pessoas que eu conheço da educação, que a festa junina era uma celebração da colheita depois de grande. Porque aqui, na época da festa junina, não é a época de colheita, gente. Aqui é o auge do inverno, né? Não é sempre que tem colheita aqui nessa época, não é tudo que tem. Então, assim, o tal do Halloween, eu visitei escolas nos Estados Unidos na época do Halloween, e a cultura deles para isso é uma coisa arraigada de que tem adulto indo trabalhar vestido de super-homem. Então, assim, aqui se respira aquilo. E mesmo assim, eu visitei uma escola onde tinha, na sala dos bebês, uma grande bandeja com muitas abóboras abertas para as crianças brincarem com as abóboras, que é um dos símbolos do Halloween. Agora, não é disso que se está falando com o bebê, não se está fantasiando o bebê, né? Está se introduzindo um objeto cultural, né? Que no caso é um alimento, na vida das crianças. Enquanto os outros maiores estavam pensando outras coisas e fazendo outras coisas, porque eles têm outras teorias sobre isso, né? E aí eu quero, para terminar, que é possível viver algumas coisas, mas ela tem que fazer sentido, tem que ser interessante, útil para as crianças em termos de infância, não útil para daqui a 20 anos, útil para hoje, né? E aí, o ano passado, eu vivi uma experiência com uma professora que foi muito legal, que ela disse assim, Keila, as crianças do nível 4 lá querem fazer uma árvore de Natal. O que eu faço agora? Porque a nossa escola não trabalha com datas comemorativas. E aí eu disse, tu já perguntou para as crianças o que é uma árvore de Natal? E como que elas querem fazer uma árvore de Natal? Gente, a ideia das crianças de árvore de Natal tinha a ver com enfeitar uma árvore, que elas foram procurar no parque, trouxeram um grande galho de uma árvore e enfeitaram com desenhos deles, com fotos deles, com coisas, e pronto. E foi lá no pátio da escola, e aquilo ficou ali por um tempo. E deu, ninguém falou em religião, ninguém falou em Papai Noel, que é do consumo, ninguém falou em nada. É as crianças reinterpretando uma coisa que é a árvore de Natal, que existe nos desenhos, porque às vezes não tem na casa da criança, mas tá na TV, mas tá, né?
tá na casa do outro colega. Então, assim, existe. Nós não vamos negar que existe. Agora, a gente não vai compactuar, né, com a perpetuação de práticas que não fazem sentido nenhum para a infância e que nos colocam num lugar de profissionais que só precisam replicar uma atividade idêntica por 20 anos para seja lá qual for o grupo que aparecer na minha frente. Pode ser uma turma de 20 crianças que não tem mãe ou que não tem pai, vai ter Dia dos Pais. Porque, né? Que isso? Que lugar é esse que a gente está ocupando? Eu acho que a questão da gente pensar a educação infantil e a identidade, né, da educação infantil, ela se fundamenta nisso também, né? Então, a gente precisa problematizar a questão mesmo, tem as datas, é só fazer diferente. Gente, a questão não é só fazer diferente, não é nada disso que a gente está falando aqui, pelo amor de Deus. Porque tinha gente dizendo, isso é conhecer a comida indígena, é conhecer. Não, gente, não é fazer um festival. Não, gente, o que a gente está falando é algo mais profundo. A gente tem que parar para refletir, para pensar, inclusive nessa identidade, do que é o nosso papel, do que não é, né? E se é o nosso papel, de que modo, tá? O que é inviável, isso até se a gente for pensar numa escuta da criança e a criança como centro do planejamento curricular, não tem como a gente pensar que a cada semana vai se ter um tema de comemoração. Isso é impossível, isso é fora da realidade, né? Inclusive, a gente deixa de considerar a criança e passa a considerar as datas como centro do processo. E as datas comemorativas não estão no centro, são as crianças. Então, o ponto fundamental que a gente traz, e a ideia é problematizar isso, né? A gente precisa desestabilizar esse tipo de prática, que é muito comum, mais do que a gente imagina, né? Então, aqui em Goiânia, por exemplo, na rede pública, isso já tem superado há muito tempo, desde quando eu entrei na rede, já não tinha, né? Mas muitas vezes nem tem que ter, mas o grupo está tão arraigado que faz ter, entende? Você tem toda a legalidade, tudo que não precisa, mas aí há um grupo que ainda defende e vai para a questão da reprodução. Então, a ideia Maíra, aqui não é reprodução, é reflexão. Oi. Isso, deixa eu só dizer. Alguém acabou de comentar, eu não consegui pegar o nome da pessoa. Se é certo festejar o Halloween nos Estados Unidos, por que é errado a Revolução Farroupilha no Brasil, né? Aí eu vou fazer duas problematizações. Primeiro, não estamos falando de certo ou errado, estamos falando de me explica por que é importante e que sentido faz para uma criança de 0 a 6 anos pensar sobre isso, como se está propondo para essa criança. Eu não disse que era certo ou errado fazer Halloween nos Estados Unidos. Eu disse que bebês estavam com uma abóbora que era um dos elementos culturais. Agora me diz, o que a gente faz com os bebês na Semana Farroupilha? Bota e bombacha, que é super desconfortável, uma camisa e uma boina e bota em cima de um caminhão a desfilar num calor infernal com cheiro de cocô de cavalo? Que dignidade é essa? O que a gente está dizendo dessas crianças? E que sentido isso faz? Porque mexer numa abóbora é uma aprendizagem muito bacana para a criança, que eu acho que essas escolas deveriam oferecer em muitos momentos, e não sei se não oferecem. Mas, e aí faço mais uma provocação. Se a gente entende de cultura de infância, o que é o Halloween? No próprio território do Brincar, que é esse projeto que a gente gosta muito, uma das partes é só sobre histórias e brincadeiras de medo, né? O Halloween tem uma coisa da fantasia, do faz de conta, que ele tem a ver com bruxa, que ele tem a ver com medo, mas ele tem a ver com a brincadeira, de se fantasiar, de visitar os outros para pedir alguma coisa, para fazer uma travessura. Se eu tivesse que defender uma data para as crianças e dizer, eu defenderia o Halloween muito mais que a Revolução Farroupilha, porque eu acho que uma criança pequena, né? Primeiro que eu não acho que a gente deva ter orgulho dessa data, né? As pessoas até fazem piada com a gente, porque os gaúchos são os únicos que comemoram uma data que a gente perdeu, né? Uma revolução que a gente perdeu, né? E assim, revolução e criança não me parece ter sentido. Agora, revolução, tá? Guerra de adultos. Uma revolução do brincar seria bacana. E o Halloween às vezes pode até ser isso lá, nesse lugar, né? Ou talvez possa até ser aqui, porque as pessoas estão super importando essa ideia.
que a gente está falando é que significado está se atribuindo e essa comemoração, essa celebração é da cultura adulta ou é da cultura da infância? Isso. Né? As crianças estão sendo usadas para fazer algo que elas nem sabem do que se trata? Ou elas estão vivendo, protagonizando uma experiência, sendo escutadas sobre aquilo que elas pensam a respeito de algum assunto, né? Que faz parte da nossa cultura. Eu acho que é isso. A gente deu a 1 hora, não sei como que tá aqui no Instagram. Mas então, para a gente concluir, eu vou deixar no canal do Telegram 2 artigos científicos para quem quiser ler, entender um pouco mais. Eu vou deixar disponível lá para vocês. E também a live vai estar gravada aqui no Instagram e vai para o YouTube. Então, até domingo, mais ou menos, até antes, já está lá no canal do YouTube, tá bom? Então, não se preocupem que vai ficar gravado, compartilhem. Lógico que aqui a gente não concluiu tudo que poderia falar sobre esse assunto. Isso aqui são apenas alguns apontamentos, algumas possibilidades. Daria para a gente conversar muito mais. Mas a gente deixa o convite para que realmente se pense sobre esse assunto. A gente pare de simplesmente reproduzir de forma estéril e a gente começa a refletir o porquê. Por que que a gente faz tal coisa? Né? Entender o motivo e o porquê, né? Assim, a base da ação que está sendo realizada na instituição. Tá? Então, obrigada para quem estava aqui ao vivo. Obrigada, Keila. Em breve a gente vai passar a nova data, né? Então, agora em abril, a gente vem de novo com uma outra temática para a gente discutir. A gente espera vocês. Maíra, onde tu pensa que tá? Abril. Mas é o próximo mês, não é? Tá. Agora porque a gente vai para maio, né? A próxima é maio. Isso. E vamos continuar a abril conversa, né? No Instagram. A gente pode abrir algumas caixas e pensar sobre isso, assim, porque às vezes tem coisas que vêm depois e a gente pode ajudar vocês a pensar assim. Acho que, né? É isso, a gente nunca vai esgotar. Mas compartilhem com a gente suas impressões e caso vocês tenham ficado com alguma questão, deixa o comentário aqui também, tá bom? Então, obrigada, Keila. Obrigada a todo mundo. Bom final de semana, bom descanso. A gente se vê amanhã, né? De novo. Até amanhã. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau.